Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes da Aranãs. Sempre aqui às quartas-feiras para fazer o nosso programa Plantão Médico. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acredito muito importante, né? Vamos falar da angina de peito. Porque às vezes a pessoa chega, sente uma dor no peito e acha que aquilo pode ser angina, fica sempre preocupado, será que eu estou infartando? O que vai acontecer? Então a gente tem que falar um pouco sobre isso. Então vamos falar primeiro sobre angina e no programa seguinte eu vou falar sobre infarto do miocárdio, né? Porque muita coisa que se sente no peito, dores, mal-estar, etc., nem sempre é problema cardíaco. Pode ser problema respiratório, muitas vezes é problema músculo-esquelético, né? Então a gente vai falar um pouco de angina do peito, angina pectoris, né? A isquemia do coração, chamada isquemia miocárdica, surge sempre que houver uma desproporção entre o consumo e a quantidade de oxigênio ofertado ao coração. Então, se chega, o coração, o rapaz está correndo, por exemplo, de uma vaca, né? O coração tem que receber muito sangue para impulsionar o sangue. Se aquele sangue não chega em quantidade suficiente, com oxigênio suficiente, então, de repente, se ele tiver uma coronária claudicante, uma coronária que já não está boa, ele pode ter, então, uma crise de angina. Então, a isquemia ocorre quando a quantidade de oxigênio que chega, né, até o músculo cardíaco não é suficiente para aquele devido esforço que a pessoa está fazendo naquele momento. Então, tanto pode aparecer por uma diminuição do fluxo coronário, né, um entupimento da artéria, ou por um aumento do consumo de oxigênio pelo coração. De repente, o coração foi solicitado exageradamente, uma pessoa que não faz exercício, não tem hábito de fazer alongamento, qualquer atividade física, vai, por exemplo, jogar um futebol, sem fazer nada, não estava preparado para aquilo, entra em campo, às vezes acima do peso, pressão alta, chega ali e sente um mal-estar, desmaia, entendeu? Pode dar um problema até de uma crise anginosa, ou quem sabe até de um infarto, né? E a angina, ela caracteriza por apresentar episódios de dor no peito em caráter de aperto. A pessoa fala assim, mas estou sentindo um aperto no peito aqui, doutor, essa dor está me apertando, comprimindo, né? E eles são desencadeados geralmente pelo esforço físico. A pessoa sente a dor quando sobe uma escada, por exemplo, quando corre, quando faz um esforço maior, pega um peso, então vem aquela dor em aperto no peito, né? No peito, na frente. Desencadeado pelo esforço, elas duram mais ou menos 2 a 5 minutos e cessam com o repouso. A pessoa ficou ali paradinha, a dor vai embora, a dor some, né? Ou então quando ela põe debaixo da língua os nitratos. São os nitratos sublinguais comprimidinhos que fazem uma vasodilatação da coronária. Então a pessoa sente aquela dor, já sabe que é angina, o médico já diagnosticou angina, ele carrega esse comprimidinho no bolso. Sentiu aquela dor, ele põe o remédio debaixo da língua, rapidamente a dor desaparece. Ou então, se ele não tiver o comprimido, a dor de angina, né, caracteristicamente, ela desaparece com o repouso. A pessoa ficou quietinha ali, não fez mais esforço, a dor vai embora. Então isso é a dor de angina. A angina é uma dor no peito devido a uma isquemia miocárdica, mas transitória. Ela não chega a obstruir a artéria, apenas dá aquele aviso. É um aviso que a pessoa recebe. Falou, tomar providência, existe uma coisa errada. Então a dor, habitualmente, ela é de trás do peito, a gente chama reto external, né? Ou então ela é precordial, na região do coração, mas ela pode às vezes localizar até no epigástrio, aonde fica o estômago, né? Pode às vezes localizar na mandíbula, né? Pode localizar do lado direito, algumas vezes, né? Indo para o braço esquerdo, muitas vezes essa dor irradia, ela começa no peito e vai irradiando para o braço esquerdo. Mas também ela pode ir para o braço direito e pode ir até para as costas. Então existem algumas crises que são atípicas. A pessoa às vezes tem uma tonteira, sente aquele mal-estar, né? Outras vezes começa a apresentar vômito,
Caracteristicamente é assim, uma dor no peito, apertando, irradiando para o baço esquerdo. Mas ela pode irradiar para o queixo, né, para a mandíbula, ela pode irradiar até para o braço direito, né? Pode ir para o estômago e a pessoa achar às vezes que é um problema gástrico. Aí eu estou com um problema de estômago, é porque eu comi uma coisa pesada. Às vezes não é. Às vezes aquela dor é uma dor cardíaca. E ela pode às vezes ficar só localizada e não ir para lugar nenhum. Mas a irradiação mais frequente é para o braço esquerdo. Então a dor característica é aquela que vem no peito e vai para o braço esquerdo. Às vezes essa dor pode durar até 30 minutos, mas caracteristicamente a dor de angina não dura mais do que isso. Se uma dor de peito durar mais do que 30 minutos, a gente já pode pensar no infarto, né? A dor de angina geralmente dura menos do que isso. Ela é desencadeada, como eu falei, pelo esforço físico, mas também pode ser desencadeada pelo estresse. Uma pessoa muito angustiada, muito estressada, isso pode desencadear a dor, aquela emoção muito forte, né? Às vezes perde um ente querido, recebe uma notícia ruim, né? Uma alimentação exagerada, né? Exposições a temperaturas muito frias. Tem pessoas que às vezes numa condição de frio extremo pode ter uma crise anginosa, né? O eletrocardiograma de repouso, ele tem valor, a gente sabe que tem, né? Mas ele pode, às vezes, não apresentar alteração. E talvez ele vai se alterar no número menor de casos, né? Mais ou menos 15% dos casos de angina a gente vê no eletrocardiograma. Mas frequentemente o eletrocardiograma não demonstra, a pessoa está sentindo a dor no peito e você não flagra aquela alteração no eletrocardiograma, né? Talvez em 15% dos casos a gente consegue evidenciar. O que é feito e que de fato define que a pessoa tem uma isquemia coronariana é o teste de esforço. Aí coloca a pessoa numa esteira, ele vai fazer um esforço, né? Numa rampa ali, numa esteira ou numa bicicleta e vai ver então se tem ou não o problema isquêmico. Se tiver, vai aparecer. Você vai solicitar o coração no esforço maior e aquela coronária claudicante que está fechando, que está obstruída por uma aterosclerose, ela vai dar o sinal, mostrando para o médico até o local que ela está comprometida, né? E nós podemos, inclusive, estimar o prognóstico da doença. O teste ergométrico mostra a região aonde está o problema. Então, a angina é produzida pela aterosclerose coronariana. O coração, o vaso sanguíneo, a coronária, ela obstrui pela placa de aterosclerose, que é formada de colesterol, mau colesterol, já falei isso aqui, colesterol LDL, ele se deposita na artéria, vai obstruindo, forma aquela placa, depois vem uma coagulação de plaquetas naquela região e obstrui, dando então um quadro de isquemia. Mas a aterosclerose coronariana é que é o fator principal, que produz essa obstrução, que pode ser num lugar só, que pode ser em várias coronárias, comprometendo o coração como um todo. Então, o tratamento da angina requer mudança de estilo de vida. Por exemplo, uso de medicação e, às vezes, revascularização do miocárdio. A pessoa pode precisar, de repente, de revascularizar o miocárdio, seja usando um stent, né? Seja usando uma ponte, né, de safena, uma ponte de alguma artéria, quando isso for necessário e às vezes precisa ser feito, né? Os portadores de angina de peito devem evitar a fadiga excessiva, exaustão e qualquer aumento súbito e intenso da atividade física. Como eu falei, vai entrar no campo de futebol, uma pessoa que tem tendência para angina, ela corre um sério risco não de ter angina só, mas de ter um infarto. Geralmente, o paciente anginoso está predisposto à angina, por exemplo, ao despertar de manhã cedo. Dessa forma, as atividades matinais devem ser feitas lentamente, né? O organismo está começando o dia. Recomenda-se que sejam feitas caminhadas diárias de 50 a 60 minutos, sem exagerar muito, né? É necessário também intervir sobre os fatores de risco. Existem aqueles que são considerados não modificar, por exemplo, história familiar, tem na família, casos de angina, de infarto, o sexo masculino, que é mais frequente, a idade avançada,
Mas alguns fatores de risco são tratáveis. Por exemplo, o colesterol elevado, a gente pode tratar, a hipertensão arterial pode tratar, o fumo, parar de fumar, o triglicéride alto, o colesterol alto, tudo isso pode tratar. Diabetes pode ser tratado, a obesidade, a vida sedentária e o estresse. Então a gente tem que fazer tudo para mudar os hábitos e tratar o que precisa ser tratado, né? Colocar a pressão no valor normal, colocar o colesterol no valor normal, estabelecer um esquema de atividade física, perder peso quando for necessário. Então, sobre angina pectoris, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Lógico que temos que fazer isso tudo e com esses recursos a gente, com medicamentos, com perda de peso, mas às vezes em alguns casos a gente precisa fazer angioplastia. Por exemplo, colocar um stent numa coronária, ou então, como eu disse, a revascularização miocárdica, né, pode ser feita também com o uso de ponte safena, né? Então era isso que eu tinha para o programa de hoje para falar sobre angina pectoris. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.